Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma roda de conversa aqui no canal do Praticadamente. E especialmente nesse mês, Outubro Rosa, o tema será o papel da terapia no apoio emocional em pacientes com câncer de mama. E a nossa roda de conversa, nós vamos debater alguns temas como fortalecer a resiliência, elevar a autoestima, reduzir o estresse. E para a gente começar essa roda de conversa, eu vou deixar essa pergunta aqui. A hipnose e a terapia podem ser aliadas poderosas no apoio emocional aos pacientes com câncer de mama? E aí, quer participar? Então fica aqui conosco, porque eu quero convidar vocês para acompanharem nossas atividades no Instagram e também que vocês possam apoiar e fazer parte da nossa comunidade do Praticadamente. Ok? E não se esqueçam de curtir esse vídeo. Agora, Lilian, eu passo a palavra para você. Olá, pessoal. Boa noite para quem está aqui presente. Bom dia, boa tarde, se você está assistindo depois. E hoje nós vamos trazer esse tema que nós gostamos muito de trazer todo ano, como para relembrar e fortalecer a importância do autocuidado e do cuidar do outro, né? Porque quando a gente fala nesse tema, né, Outubro Rosa, ele vem justamente trazer todo um aspecto que também nós trabalhamos com várias terapias e principalmente também com a hipnose, né? Vários terapeutas utilizam a hipnose. Como, né? Nós abrimos essa roda de conversa justamente para trazer a experiência de todos aqui, porque a hipnose, assim como outras terapias, ajuda a pessoa a reduzir o estresse desse momento tão difícil que a pessoa se encontra, ajuda a fortalecer a resiliência com relação a todo o processo, que é um processo difícil que a pessoa tem que passar, né, para se restabelecer e mostrar que se restabelece. Hoje, o número de pessoas que conseguem fazer um tratamento preventivo, o número de pessoas que conseguem, no início, fazer todo o procedimento médico e terapêutico, ela vai passar muito mais fácil e rápido esse momento difícil da vida. E também lembrar as pessoas que estão à volta a gente fala, né, dos homens incentivarem as suas esposas com relação a esse assunto e também lembrar que tem alguns homens também que têm que fazer, não é só a mulher, é que a maior incidência é no núcleo feminino, mas também alguns homens precisam se cuidar com relação a isso. Então, estamos trazendo esse assunto e eu vou convidar a quem possa participar aqui, o aspecto todo terapêutico que a gente pode trabalhar em cima disso, fortalecendo. Eu vou até passar a fala aqui para o Irmo, aproveitar que o Irmo está de câmera aqui aberta, e hoje o tema num dos grupos nosso aqui terapêutico pegou fogo, como ele falou, não é isso, Irmo? Com relação a esse autocuidado, né? Boa noite a todos vocês que estão aqui comigo, boa noite a quem vai nos ouvir depois, né? Boa tarde ou bom dia para vocês. O câncer, eu estudei muito essa questão da relação da parte psicológica com o câncer quando eu comecei a estudar o Wilhelm Reich, né? E tem um livro dele que chama Biopatia do Câncer. E Reich detectou que a maioria dos cânceres, né, os cânceres mais comuns, eles estão ligados às áreas onde tem mais couraças no corpo humano. E por que o câncer de mama é um dos mais recorrentes? Reich, ele acaba, né, descobrindo o potencial de prazer dos seres humanos. E ele fala que todo desprazer que um ser humano tem gera angústia, e essa angústia é sentida no peito, então traz muito encouraçamento nessa couraça, né, que é a torácica, e acaba obstruindo o fluxo bioenergético nessa região. Né? Então a angústia está muito ligada ao câncer de mama. Tá? E quando você vai estudar isso, né, principalmente esse livro é muito interessante para quem quer compreender um pouco mais sobre o câncer e o porquê do câncer existir, em algumas pessoas ele desaparece, em outras não, eu deixo a recomendação, esse livro, A Biopatia do Câncer, de Wilhelm Reich. Existe também, gente, para vocês saberem, tem um documentário no Netflix chamado Como Mudar a Sua Mente.
Nesse documentário, no episódio 2, eles vão falar sobre a psilocibina, né, que é o famoso cogumelo mágico. E eles falam lá, somente vai aparecer pessoas com câncer que estão fazendo o tratamento com os psicodélicos. E estão tendo resultados incríveis, não na cura, mas na assimilação, né, do impacto da notícia. E também da aceitação da doença com uma outra visão, né? Uma visão que pode levar ela a superar, inclusive, esse momento da vida dela. Tá? Então, deixo também para vocês, para quem quer saber um pouco mais, esse documentário lá no Netflix chamado Como Mudar a Sua Mente. Com relação à pergunta principal, né, a hipnose é um meio válido para ajudar pessoas que estão com câncer a passar por esse momento? Sim. Tanto a hipnose verbal quanto a hipnose não verbal, que é a que eu trabalho, são excelentes ferramentas, pois elas trazem à pessoa grande parte do potencial de melhora que a gente vê nos psicodélicos, por exemplo. Porque dentro do transe hipnótico, você vai trabalhar ali com ela o que causa realmente esse fechamento, esse encouraçamento nessas regiões onde tem o câncer. Então, vai com o tratamento, com o acolhimento adequado, com a atenção ali, né, com aquela pessoa, com um objetivo de melhora, você consegue fazer com que o biossistema dela volte a pulsar mais saudável, o que causa uma reação positiva, né, do próprio biossistema na busca da homeostase, ou seja, da autorregulação, do autoequilíbrio, da autocura. E a pessoa ali começa a ter um apego seguro, ela volta a ter uma sensação de segurança que possibilita ela a restaurar padrões que levaram ela à doença. Então, sim, a hipnose, independente de ser verbal ou não verbal, ela é uma ferramenta extremamente válida para quem está passando por processos e tratamentos de câncer, seja ele qual for. Porque, mais do que a doença, o diagnóstico é muito dolorido. O diagnóstico traz com ele toda uma carga muito forte, que num primeiro momento abala as estruturas de qualquer pessoa. E isso tem que ser trabalhado urgente, para ela poder superar esse abalo do diagnóstico e focar na melhora dela como um todo. Senão uma coisa começa a prejudicar a outra. Então, sim, recomendo muito a hipnose, recomendo muito os tratamentos alternativos, principalmente as pesquisas hoje com os psicodélicos estão sendo maravilhosas nesse sentido, tá? E deixo aí a bola agora com vocês. Isso que o Irmo trouxe é bem importante, porque o que acontece, conforme a gente vai estudando, né, e vendo os casos terapêuticos, né, as pessoas que passam por processo, a gente nota uma diferença muito grande entre as pessoas que passam rapidamente pelo processo e as que demoram mais e que às vezes o problema se repete. O grande diferencial está na posição de como a pessoa encara aquela situação que ela tem diante dela. Quando a pessoa ela encara de uma forma que, sim, estou com isso e tenho que fazer os tratamentos, e a pessoa começa a agir, e ela começa a mudar alguns padrões na vida dela, porque a doença ela vem como um alerta, uma voz interna falando: você está conduzindo sua vida de forma destrutiva. Às vezes a gente não percebe isso, a gente não percebe que a gente está aceitando coisas que a gente não aceitaria, a gente está se alimentando de forma errada, equivocada, que destrói nosso corpo. Às vezes a gente está num ambiente tóxico, às vezes a gente está num ambiente de trabalho em que a gente está por outros e outras pessoas e outras circunstâncias, e não pela gente. A gente, às vezes, está deixando de fazer coisas que a gente gostaria de estar fazendo. Então, a doença, não só o câncer, como qualquer doença, ela vem como um grito do corpo nos alertando: olhe isso para a sua vida. E quando você para, isso é uma técnica muito boa, você pegar, parar, olhar para aquele aspecto que está doente em seu corpo e questionar: o que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Como eu posso sair disso? E fique em silêncio. Medite com relação a isso. Porque a gente não para escutar o nosso corpo, nem escutar as coisas à nossa volta. A gente tem dois ouvidos, 2 olhos e uma boca.
Para quê? Para a gente calar e escutar. E aí, quando você vai e escuta isso, aí ele vai te dizer que, de repente, você está ou num ambiente que não é o adequado, ou que você está... começa a ter dicas para você mudar a vida. Quando a gente faz a terapia, a hipnose ajuda. Verbal ou não verbal ajuda. Como o Irmo falou, todos esses recursos são recursos para a gente conseguir sair daquele lugar que a gente está parado e entrar em ação. Nós temos vida, a gente tem que ter movimento. Às vezes a pessoa não está movimentando, ela está parada. Não é isso, irmão? A gente não aprende isso. A vida é o quê? Vou passar a palavra Movimento. para você, pode ir. Vai lá, o que é a vida? A vida é movimento, gente, né? A vida sempre é um contínuo movimento. O exemplo que Reich dá é da poça de água parada. Uma poça de água parada, ela apodrece. A água apodrece. A água fluida não apodrece, né? A água de um rio que está correndo ali não é podre. Mas a água que está parada ali, numa poça grande, tamanho que for, por muito tempo, aquela água cheira mal. Então, quando você está em processo de encolhimento, e esse processo de encolhimento é fruto de tudo isso que a Lilian falou, estou fazendo coisas contrariadas, eu estou fazendo coisa pelos outros, não por mim, eu estou vivendo no automático, eu não sei o que me dá prazer, eu só sei que eu tenho que levantar amanhã cedo, sair, trabalhar e voltar e chegar cansado à noite e dormir, né? Às vezes você chega para a pessoa e fala assim, mas você está fazendo isso por quê? Qual o seu objetivo lá na frente? A pessoa não tem. Então ela não está nem tendo propósito futuro, ela só está fazendo por fazer. E isso é fruto do quê? Desse encouraçamento, dessa prisão que é vista até no próprio corpo dela e ela nem percebe. Ela acha que aquela postura é dela e nem sempre é. Né? Você vê aquela pessoa com o ombro enfiado no pescoço, né? Dentro do pescoço, com o ombrinho assim, você vê aquela pessoa com o ombro para frente, assim, com o pescoço para trás, andando na rua, né? Ela não percebe que ela está nesse processo de medo intenso. Então, quando eu faço anamnese no verbal pelo final dos pés, uma das coisas que eu olho muito é o segundo dedo dos pés. O segundo dedo está ligado ao chakra cardíaco. O chakra cardíaco está ligado ao elemento ar. O ar é o combustível do ser humano. Nós podemos ficar sem beber longos períodos, sem comer longos períodos, mas não ficamos mais do que 3 minutos sem respirar. E a gente nem se dá conta do ar, porque ele está em abundância. Só que como é que está a sua respiração? Ela está longa, ela está curta, ela tá hiperventilando, né? Ela está... como é que ela está? Como é que você está andando na rua? Como é que está a sua respiração quando você anda? Seu pulmão está podendo expandir plenamente ou ele está contraidinho? Tudo isso são indícios que o seu corpo já está te trazendo, e vem trazendo por muito tempo, às vezes, que algo está errado. E por você estar no automático e ignorar esses sinais de alerta, é óbvio que vai acontecer coisas mais graves até você enxergar. Pode falar. Irmão, que você tinha feito aquela relação da angústia com a coraça, né? E o câncer de mama. Tá? E fizeram uma pergunta falando sobre angústia, se é no geral. A angústia é no geral, porque assim, uma pessoa angustiada, ela já começa um processo de encolhimento. Uma pessoa alegre, feliz, ela não briga com ninguém. Agora, uma pessoa triste, né, ela vai acabar arrumando mais encrenca. Porque uma está em processo de expansão, a outra está em processo de contração, a outra tudo dói. Né? Então, é assim, a angústia, ela é uma sensação de vazio no peito. É uma sensação que está faltando algo aqui, você não tem ânimo. E o que é a palavra ânima? Sopro, respiração. Ânima está totalmente ligada a isso. Então, quando você fala da angústia, a angústia é o primeiro sintoma de que algo está errado no psicobiosistema. O psicobiosistema diz assim, eu estou tendo mais dor do que prazer em viver. A conta não está fechando. É a mesma coisa. Se eu ganho R$ 1.000 e gasto R$ 1.000, eu acabei o mês no 0 a 0. Se eu ganho R$ 1.000 e gasto 1.100, eu acabei do mês devendo. Se eu continuar assim, chega uma hora que eu tenho uma dívida astronômica.
o nosso corpo cobra a mesma dívida, gente. É a mesma. Se você não dá a ele tudo que ele precisa, pelo menos para terminar no 0 a 0, vai ter um déficit. E esse déficit, seja psicológico, seja emocional, seja psicoafetivo, vai gerar consequências a longo prazo. Né? E uma das consequências é o câncer. O Irma, e a pessoa ela só vê quando a coisa já está batendo a porta e gritando, né? Porque ela, às vezes, é assim, é algo simples. Por exemplo, a pessoa dorme pouco. Porque tem que trabalhar, porque tem que fazer isso, ela começa a dormir pouco. Aí o dormir pouco vai trazendo uma fadiga, vai trazendo um mal-estar, e ela não sabe por que está com mal-estar. Ela não está olhando para o sono dela. Porque assim, tem uns pilares básicos na vida, que é dormir, que é respirar, como o irmão falou, a pessoa às vezes não está respirando de forma adequada, porque acontece coisas, ela respira pouco, ela está segurando, e ela não repara, ela não para um momento para respirar profundamente. Ela não se dá um momento de interagir com a natureza, de pisar na terra, de relaxar. E aí você vai acumulando. Ela se alimenta, às vezes, inadequadamente, ela se alimenta corrido ou sempre do fast food. Não, a gente pode se alimentar de tudo quanto é forma, porém a gente tem que olhar como está a minha alimentação. Ou seja, são pequenas coisas que, quando vê, aquilo vai crescendo e a pessoa vai indo no automático, como o Will falou, é o automático. Automático, quando você vê, já está batendo na porta. E às vezes começa devagar. É uma angustiazinha, é um mal-estar, é uma dor de cabeça, é um cansaço além da conta, é uma indigestão, é uma dor de barriga, sabe? Às vezes é uma coceira. É o grande Esse, problema, Lília, é quando a ah, exceção acaba virando a regra. Né? Uma exato, coisa é a exceção. Né? Esporadicamente eu faço isso, esporadicamente eu faço aquilo, não, esporadicamente tudo bem. Mas o problema é quando o esporádico vira todo dia. Né? Hoje eu comi um fast food, mas amanhã, mas durante a semana geralmente eu almoço, então tudo bem. Agora, todo dia eu como fast food, não é mais esporádico, é hábito. Então a gente tem que tomar exato. cuidado quanto dos hábitos nocivos que antes eram para ser feitos só como uma maneira de válvula de escape, né, o dia do lixo, virou agora algo do dia a dia. Né? E o quanto isso está nos prejudicando. A parte Exatamente. psicológica, ela tem ligação lá atrás, né, quando a gente nasce. Como o ser humano, assim, quando ele tem uma estrutura familiar adequada, o bebê ele recebe o carinho, a atenção, ele consegue mamar adequadamente, ele vai ter um desfraude saudável, ele vai passar pelas fases do desenvolvimento infantil de uma maneira mais propícia para que ele consiga adquirir um negócio chamado estabilidade emocional, para superar os conflitos da vida futuro. Agora, quantos não têm essa opção? Então não tem estabilidade emocional, inclusive para superar lá na frente obstáculos que vão gerar dores, e essas dores podem gerar angústia, e a angústia pode gerar encolhimento, que pode gerar câncer. Exatamente. E esse encolhimento que gera o câncer, no caso, por que a gente traz nesse mês esse tema, né? É porque é um dos mais alarmantes e ele é caminho, o câncer de mama ele é caminho para outros câncer, né? Porque aí entra o pulmonar, por exemplo. Eu tenho uma avó que ela teve uma complicação maior porque ela não percebeu, ninguém percebeu, foi algo assim que foi num lugar que não tinha sinal, na verdade ela não teve sintoma nenhum e tal. Quando viu, já estava no pulmão. Olha que coisa louca. Foi muito rápido. Porque tem pessoas que têm um metabolismo mais rápido. Por que um é mais rápido? Porque o metabolismo da pessoa é mais rápido. Assim como se eu como um alimento, aquele alimento demora a me fazer mal, para outras pessoas, a pessoa mal comeu já faz mal. Cada um tem um metabolismo. Então é necessário a gente olhar para a gente e procurar, mesmo que você não. Mas eu não sinto nada, eu não tenho nada. Faça o autoexame com frequência, faça uma terapia diferente, uma aqui, outra ali, para te ajudar a ter força e visibilidade para fazer a mudança. A estimativa do INCA, até a Gi colocou aqui no chat, é que em 2025 quase 74 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama. Vejam bem, serão. Então, é um câncer com maior mortalidade. Por que tem maior mortalidade?
Vamos lá, Porque a gente. pessoa. O câncer de mama, né, que está ligado a essa couraça torácica, ele tem uma relação muito íntima com a pelvis, né? Quando Reich, lá no primeiro livro dele, chamado A Função do Orgasmo, ele descobre que todo desprazer gera angústia, né? E ele começa a trabalhar com as histéricas e ele percebe que elas têm muito problemas nessa região, ou seja, ou elas chegavam lá com o que a gente chama hoje de crise de pânico, né, com respiração totalmente irregular, ou com arritmias cardíacas severas. E o que ele notou em todas elas? Uma grande repressão sexual. Eram pessoas castradas realmente pela culpa, né, de se tocar, de sentir prazeres. Então, a Reich começa aí a desenvolver toda uma trajetória, buscando já em 1928 ensinar educação sexual para jovens e adolescentes, para eles não sofrerem com as neuroses futuras. Então, por que esse câncer é o mais presente? Porque é o que mais tem correlação com as repressões sexuais. E quem sofre mais repressão sexual até hoje? As mulheres. As mulheres, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, elas nasceram num país que é patriarcal, machista. E muitas mulheres, por incrível que pareça, aceitam isso como normal. E elas acabam mantendo viva essa postura que acaba prejudicando elas mesmas. Então, grande parte do câncer de mama tem íntima relação com o quanto você se autoconhece, principalmente na esfera de se permitir sentir prazer, se autotocar, se autoestimular, né? Sem culpa, sem ressentimento. Muitas vezes, até hoje, me veio isso na cabeça, porque eu coloquei um vídeo hoje e eu fiquei olhando aquilo e me veio um negócio bem, bem nítido ali, né? A pessoa demora 10 minutos para atingir o clímax. E depois que ela atingir o clímax, ela tem ali, né, o êxtase, ela tem a descarga e ela vai para desligar o vídeo em 1 minuto. Ou seja, ela demorou 10 para atingir e 1 minuto para terminar. Olha a curva, gente. Faz isso e cai. Pum! Cadê a descarga? Cadê o relaxamento? Não tem. Esse ato gera mais angústia do que prazer. Não serviu para nada. E muitas pessoas acreditam que isso é o normal. É o que elas veem no filme. O casal tá ali na cama, daqui a pouco acabou a relação, o cara já levanta, a mulher já vai para outro lado, eles já vão se arrumando, não, eu vou trabalhar, você também, não sei o quê, papapá, vamos chegar separado para ninguém nos ver. Mas, assim, acabou, não dá nem tempo para relaxar, já sai, já acabou. Não é É assim. o autoconhecimento, né, Irma? Esse negócio do autoconhecimento, é o auto. Aí a gente entra aí, ó, autoconhecimento, autotoque. O toque começa aqui, no peito, né? Que é o ensinado, como é que é feito esse toque. Isso aí você vê na internet ensinando. E tem algumas pessoas que têm problema de se tocar na sua mama. Autoconhecimento. Quanto você conhece a sua mama, né? Quanto você conhece isso? Imagina o resto, a gente não está nem entrando né? Mas isso daí já é um grande indício. Então, você tem dificuldade, mas você fala assim, mas eu não sei. Esse eu não sei é porque, na verdade, aí esconde-se uma repressão, um pudor. E aí, o que eu faço? Procure terapias. Tem várias terapias. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente fala de um combo de terapias. São profissionais de várias áreas que podem te ajudar. É um terapeuta holístico, é um fisioterapeuta, é o próprio médico, são enfermeiros que também estão ali para dar esse reforço, esse aparato, né? Esse tratamento multidisciplinar é que vai dar base para que você faça as mudanças necessárias na sua vida, né? E aí, E não quando só, ator, só um minutinho, irmão. E não só as mudanças necessárias. Porque após o diagnóstico da doença, tudo isso que o irmão falou é interessante. Porém, contudo, conquanto agora a doença já está instalada. Então, a partir de agora, vem o tratamento e o autocuidado. E como essa mulher, e eu acho que quando a gente fala em Outubro Rosa e saúde mental, é como nós, agora terapeutas, vamos acolher essa mulher.
E esse homem também, a gente sabe que 1% mais ou menos dos casos diagnosticados são em homens. Homens também têm glândulas mamárias, embora não desenvolvam a mama como a mulher, mas eles também têm glândulas mamárias. Também é importante o autoconhecimento corporal. Então, quando a gente falou lá no começo, né, que o André puxou aqui a chamada, a gente trabalhar a resiliência dessa mulher. Porque o Irmo falou há pouco, né? Receber o diagnóstico é um baque para a mulher, para a família, para os filhos, o companheiro. Porque, né, eu coloquei aqui no chat para vocês, é uma das doenças que tem o maior índice de mortalidade. Por quê? Já a palavra câncer já é um sinal de tabu mundial. Em qualquer câncer que seja. Falou que tem ali, ó, tem um nódulo que pode ser um câncer. Eu não sei se vocês acolhem pessoas nessas condições, eu acolho, tanto na neurologia quanto na terapia. De vez em quando o paciente vem para mim, olha, eu fiz uma biópsia assim, assim, assim. Ontem eu recebi mensagem, assim, de uma paciente, nós estávamos conversando, e aí eu perguntei, na verdade foi um tumor de tireoide, não foi de mama no caso dela, mas ela já teve câncer de mama, ela já teve câncer de ovário. Então, é uma pessoa que tem uma recorrência e lidar com essa angústia que o irmão estava falando, de esperar o exame, porque o exame ele não sai na hora. Então, muitas vezes, o indivíduo aprender a lidar com as suas emoções, a gente controla, gerencia, assim que vem um diagnóstico, como lidar? Né? Eu tive uma tia na família, irmã da minha mãe, que ela teve câncer de mama. Teve metástase para o corpo inteiro, a sobrevida de 7 anos. Uma live muito passada, eu já contei essa história aqui no Câncer de Mama, no Outubro Rosa, inclusive. Então, assim, teve metástase no corpo todo em uma pessoa que estava em radioterapia, quimioterapia. Então, vejam, pode ter esse fator emocional que o Irmo trouxe aqui, porém nós sabemos também que existem fatores biológicos que geram a possibilidade de um câncer. Possibilidade, não é porque um teve que todo mundo vai ter. Não é porque uma pessoa sofreu uma angústia na vida que vai ter câncer de mama. A gente tem que deixar isso bem claro, né, irmão? Não é porque assim, hoje eu estou com uma angústia, pronto, amanhã vai ter. Não, se você criou essa crença ouvindo essa aula, quebra essa crença agora. Tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São todas possibilidades que a gente tem. A gente não pode não negar também a biologia. Então, nossa família, minha família, todas as mulheres da família são orientadas a preventivamente fazer o autoexame mensalmente, isso todas as mulheres, mas também mamografia uma vez por ano. No Brasil, a gente tem isso que é bacana, né? Inclusive agora, esse mês de outubro, existem mutirões para mamografias gratuitas em várias cidades, aqui em Campinas, né? A gente tem a Unicamp fazendo, a Rede Mário Gatti fazendo, graciosamente esse exame, inclusive para homens. Homens podem também ir lá e fazer o exame, não são só mulheres, né? Mês que vem a gente fala, né? A gente já combinou aqui que mês que vem só os meninos vão falar, né, Lídia, do Novembro Azul. Mas assim, a gente tem todo esse cuidado para que essa mulher, agora, ela, primeiro de tudo, enfrente o exame. Quantas pessoas têm medo, que a gente estava falando numa das minhas últimas aulas aí atrás, o medo do medo, né? O medo de simplesmente fazer o exame. Às vezes, não é só a mulher ela não sabe se tocar. Às vezes ela até sabe, mas e o medo dela se tocar e achar um caroço? Isso a gente precisa trabalhar com essa mulher. Porque assim, se achar um caroço, e agora o que eu faço? Então é melhor eu não me tocar. É melhor eu nem procurar, porque se eu achar, eu não sei o que eu faço. E não é bem por aí. Se achar, agora vai buscar atendimento. Fez um exame, deu positivo, fazer o atendimento, fazer o tratamento. E lidar com tudo isso. Porque a gente vai lidar agora no tratamento de câncer com a autoestima. Quantas mulheres têm, né? Outro dia a gente estava aqui batendo papo, né, Lília, de cremes, de cabelo, né? A mulher, ela tem esse lado. Eu me sinto muito. Não adianta você passar o creme da Luísa no cabelo que não vai ter jeito. Mas a perda de cabelo, perda de sobrancelha, cílios. Então, tudo isso mexe com a autoestima. Alguns tratamentos, eles vão causar, em decorrência da medicação mesmo, um inchaço. Então, a mulher, ela tem aquela sensação de que agora está gorda. Ela não está gorda, está inchada pela medicação,
mas ela precisa lidar com isso. Então, quando a gente fala, né, será que a hipnose e a terapia ajudam? A hipnose e a terapia não cura câncer, gente. Ainda que a gente tenha a compreensão dos porquês, ainda que a gente, como a Lilian falou, né, ouviu o nosso corpo. Tem uma aula minha aqui para trás, uma carta do sintoma, que a gente fala justamente sobre isso. Você ouviu o seu corpo, você entendeu o que que seu corpo quis te dizer. Não quer não dizer que agora você está curado daquilo, que o câncer por si só entrará em remissão. É um tratamento multidisciplinar. Nós, como terapeutas, vamos sim incentivar que vai lá buscar o médico, vai tratar isso, vai resolver, né? Seríamos muito inconsequentes se falássemos o contrário. Existem várias formas. Tem a galera que vai lá para as psilocibinas da vida. A gente sabe que, infelizmente, pelo histórico de idade, o câncer de mama ele acomete mulheres acima de 50 a 60 anos. E a gente sabe que hoje ainda existe um tabu para algumas medicações alternativas. Elas não vão não buscar esse tipo de tratamento. Então, talvez a juventude que está vindo aí, mude um pouquinho essa forma de lidar, né, com o tratamento. Mas sim, procurar agora ajuda. Um médico, um psiquiatra, se precisar tomar uma medicação, porque a gente sabe que é um alto número de pacientes que entram em depressão. Porque agora se sentem feias, bora, Dri, Gil, só complementando, quando você fala da equipe multidisciplinar, eu queria deixar aí para as pessoas procurem também, junto com essa equipe multidisciplinar, um sexólogo. Procurem junto com essa equipe multidisciplinar com a compreensão de você mesma através da sexologia. Vai trazer grandes benefícios para vocês e auxiliar muito o processo de restabelecimento da saúde. Pode continuar, Gi. tudo isso vai ajudar agora a autoestima dessa mulher. Não que a autoestima vai curar câncer, não vai curar câncer. Mas agora, muitas vezes, ela vai ter aquele impulso para se cuidar, né? Às vezes, a gente já tive alguns casos, uma amiga, né? Então, nós fomos visitá-la, presenteamos com um lenço bem bonito. É uma forma de autocuidado, né? A pessoa perdeu. A gente teve recente, né? Não foi câncer de mama, foi câncer no útero, mas a princesa de Gales, né? Que enfrentou aí um câncer, que se afastou dos seus trabalhos. Então, imagina, se a princesa de Gales passa por isso, quem dirá nós, seres humanos, humanas, né? A gente também tem essa permissão, as nossas clientes e os nossos clientes têm essa permissão de também sofrer, de também ser cuidado pelo outro, né? Então, ter todo esse amparo. E além, né? Então, agora a gente está falando da resiliência, do autocuidado, mas também aquele preparo para os casos que são inevitáveis. Porque, sim, alguns pacientes não vão não ter agora como se recuperar, né? Alguns pacientes vão a óbito. Então, como lidar com essa situação? Muitas vezes a gente fala do luto em vida, né? A própria pessoa ela já começa a viver o luto dela quando ela entende que ela entrou numa fase terminal. Então, como que a gente, terapeuta, intervém nisso? Então, ajudar essa pessoa a fazer as despedidas finais, é que eu deixo como indicação de livro, né? Um livro da doutora Ana Cláudia Quintela, a Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, porque ela fala justamente de cuidados paliativos. Tem aquela palestra linda que ela fala sobre o hospice, né, que eu já passei aqui para vocês algumas vezes, de saber lidar com esse momento de se despedir dos seus entes queridos. Então, como que a gente, terapeuta, pode ajudar? Né? Então, aqui nós estamos no meio de terapeutas, né? Ajudar essa pessoa agora a falar tchau para a vida, a deixar o seu legado vivo para os demais, preparar a família para esse momento. É importante o acolhimento. Às vezes, um cônjuge, filhos. É raro acontecer em pacientes jovens, né? O câncer de mama, ele acontece em pacientes acima dos 40 anos, principalmente, biologicamente falando. Pode acontecer, pode acometer. Conheço meninas com 29 anos que foram acometidas de estágio 4, fizeram a biópsia e ficaram tudo bem? Conheço. Então, assim, imagina, gente, uma menina de 29 anos receber um diagnóstico desse. Lilian, como que a gente lida com um trem desse? Realmente é complicado. Então, para isso,
Por isso que a terapia é importante, né? Porque quando você procura uma ajuda terapêutica, inclusive tem profissionais qualificados exatamente nesse assunto, como lidar com quando a pessoa tem um câncer, ou especificamente até um câncer de mama, pessoas que trabalham com cuidados, a gente chama de cuidados paliativos, né? Dependendo do estágio, tem procedimentos técnicos para que ajude a pessoa nesse processo, para que seja mais leve para a pessoa, não só leve, mas também para que mostre a direção para a pessoa dela, que ela tem condição de sair daquela situação, né, de otimismo, porque o que acontece? Os médicos eles vão trabalhar de forma prática. Mas muitas vezes, às vezes, eles não são tão amorosos, não são tão cuidadosos. Eles vão estar ali preocupados em resolver a questão e o problema. E a parte emocional? Essa parte emocional você consegue com as várias terapias e os vários terapeutas que tem, que vão te ajudar, te fortalecer na condução lá do processo. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe um diagnóstico de que, olha, você tem pouco tempo, seu caso é muito grave, porque cada pessoa, a forma que a pessoa reage, modifica totalmente, mas totalmente o quadro. Eu tenho um caso de um amigo da minha família muito próximo, em que ele recebeu, no caso, foi câncer de próstata, um diagnóstico, em que os médicos falaram para ele que ele teria 6 meses de vida. Ele viveu 30 anos. Então, o que é uma modificação de quê? É mente, é hábito, é tudo. É um conjunto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando um médico dá um diagnóstico pesado desse. Imagina você ouvir um diagnóstico já determinando alguns meses de vida. Não se entregue. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. A pessoa, às vezes, ela tem 2, 3 pessoas o mesmo diagnóstico, mas como ela encara, como ela lida com isso, vai ser o grande diferencial. E a procura de ajuda é muito importante. Como a gente falou, aproveite esse momento em que, nesse mês, temos várias profissionais que estão dedicados, olhando para isso, e vê, mas eu tive um diagnóstico. Vai lá, vai atrás que você vai conseguir. Nós temos, assim, uma coisa boa que no Brasil nós temos vários grupos que trabalham em prol das pessoas de forma gratuita ou a custo mais baixo, né? Nem todos os países têm isso, e no Brasil tem isso, né? E muitas vezes de graça. Claro, evidente, você vai ter que ir, vai ter que correr atrás, vai ser necessário o apoio da família, né? E para que consiga esse tratamento. Então, olhar para isso é muito importante. Então, não seja um diagnóstico, seja um indivíduo. Faça a diferença, né? É muito importante isso, né? Então, assim, é um tema pesado, mas como você olha para isso? Vamos olhar, né? De uma forma mais leve, né? Perfeita essa sua frase, Li. Porque o diagnóstico agora ele não define, você não é a doença. Você tem a doença. E existem recursos, existem muitas mulheres que fazem o tratamento e entram em remissão. Eu estou falando mulheres porque a gente está falando de câncer de mama, mas coloque qualquer outro câncer aqui e entra em remissão, né? Para que essa mulher ela seja, eu vou colocar entre aspas aqui, né? Livre do câncer, ela precisa repetir X exames por X tempo, e aí o tempo é determinado por cada médico que está acompanhando aquele caso, porque vai da gravidade de cada caso. Mas entrou na remissão, celebra, comemora a vida, comemora essa oportunidade que a vida está dando. Porque linda essa frase da Lilian, né? A pessoa não é o diagnóstico. Ela agora lida com aquilo que ela recebeu, né, Li? Exatamente. Ela lidando com o que ela recebeu e ela colocando na mente dela que ela vai sair vencedora dessa situação, os recursos e as coisas vão acontecer. Porque quando você tem um objetivo, quando você tem um foco, uma visão de alguma coisa, aquilo vem para você. Aí você fala assim, você está falando, mas não é verdade. É verdade sim, porque quando você pensa assim, eu estou pensando em comprar uma blusa, ou eu estou pensando em comprar um carro verde, você vê todos os carros verdes na tua frente. Eu estou precisando de uma blusa, você vê aquela, parece que todo mundo resolveu usar aquela blusa só porque eu quis comprar. Não é que é uma mágica, é porque você colocou teu foco nisso. Então coloca teu foco. Eu vou resolver isso. Eu tenho condição. Eu não sou esse diagnóstico. E aí você vai ver a mudança. Isso aí a gente aprende na terapia. A gente tem esse fortalecimento com a terapia. Porque já está mais do que provado que quando você
olha e você determina, e você procura sabe aquela, assim, para quem gosta da parte religiosa, né? Bate, bate e a porta se abrirá. É isso aí, gente. Exatamente isso. Você procura que você vai achar. E a gente não está falando algo que são palavras ao vento. Não, a gente tem vários casos de pessoas que fizeram, eu conheço vários casos, que fizeram esse trajeto e fizeram a modificação. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar que sim, é possível, é mostrar que tudo depende da gente, né? E que nós vamos conseguir sim apoio. Tem vários projetos aí de terapias, tem vários. Ah, mas eu não tenho. Nas faculdades de psicologia, tem sempre atendimento gratuito. E olha, eu te digo, esses profissionais que atendem, eles às vezes são melhores do que um contratado, porque eles estão querendo aprender, estão querendo mostrar o desenvolvimento, estão estudando, eles vão estudar teu caso. Então não pense que eu vou numa faculdade e não vai ser igual. Não. Ao contrário, vai ser provavelmente melhor. Vá com a confiança de que você vai resolver, que todas as coisas vão aparecerem no teu caminho e você vai conseguir. Não é isso? A gente consegue. E aos terapeutas, né? O André colocou uma frase linda aqui, né? Energia atrai energia. Boa, possibilitadora e limitante, né? Porque se a pessoa fica ali batendo na água mole pedra dura, né? Ai, porque tá ruim, só vai, não vai achar médico, o médico vai desmarcar a consulta, vai ter cirurgia só para daqui 10 anos. E quando a gente coloca, né, uma intenção positiva, e nós, como terapeutas, aí sim, o olhar carinhoso com aquela paciente, estamos falando do Outubro Rosa, o acolhimento. Muitas vezes o processo, eu vou chamar aqui processo de cura, gente, mas entendo que a gente não faz cura. Mas aquele processo só dessa mulher ter com quem conversar. Porque às vezes ela não pode chegar em casa e falar que ela tem uma dor. Ela não pode chegar em casa e falar que ela tá triste porque perdeu o cabelo. Porque as pessoas falam assim: ah, mas isso acontece com todo mundo. Sim, acontece com muitas mulheres. Mas a gente ouve desde criança que a gente não é todo mundo, não é isso que mãe fala pra gente? Você não é todo mundo. Então é pesado. Então ela não pode reclamar para o mundo, mas de repente ela tem um profissional de escuta ativa que vai ouvir ela aquelas tristezas dela. E um profissional que não aponte dedos, que agora acolha essa mulher. A doença está lá, não tem mais o que a gente fazer. Agora a gente acolhe e lida com ela. Né? A gente vai, às vezes, a sessão se remonta a apenas ficar ali 40, 50 minutos sendo suporte para alguém chorar. E permitir que essa mulher chore. Que ali ela desabe tudo que ela precise desabar. Para a hora que sair da sua porta para fora, ou do desligar da câmera, que eu brinquei na aula de autoestima, né? Ajeita a coroa, levanta a cabeça, princesa, e vai para a vida. Mas é aquele momentinho que a gente permite que essa mulher coloque a coroa de lado e chore tudo que ela tiver para chorar. Reclame tudo que ela tiver que reclamar. Porque aqui a gente está ouvindo-a sem julgamento. Sem falar assim, ah, mas isso acontece com todo mundo. Nossa, mas você vai chorar porque você tá careca. Tem tanta lace bonita por aí pra você pôr na cabeça. Tem lenços lindíssimos para ela usar. Mas ela tá triste, gente. Ela tá triste. Vamos acolher essa tristeza, essa emoção, esse sentimento. Ah, Gisele, nós vamos ficar só chorando? Não. Aí depois a gente vai ajudar essa mulher a recuperar. Mas de vez em quando tudo que ela quer é chorar. Então, ter essa empatia, essa escuta empática, para depois tratar. Não, peraí, ó, gente, tudo bem, ó, você chorou hoje, hein? Ô, mulher, acabou com o lenço aqui no meu consultório hoje, olha, a leveza agora do atendimento. Então, bora lá, agora nós vamos pensar numa estratégia. Qual é a estratégia até a próxima sessão? Cliente, ó, me liga a hora que você precisar, porque às vezes ela vai precisar, né? Fazer esse acolhimento agora. E, claro, né, eu já falei isso, mas vou repetir porque vale sempre a gente lembrar. Entrou em remissão é comemorar. Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar visitando um hospital de câncer. Aqui em Campinas tem o Hospital Boldrini, a Elisiane talvez conheça.
tem uma ala do Boldrini. O Boldrini ele é especializado em atendimento ao câncer infantil, qualquer câncer infantil. É a especialidade desse hospital aqui. E tem uma ala que é linda, assim, é um corredorzão, os quartos e tudo mais. E lá na frente tem um sino. Então, em volta tem aquelas que nem Hollywood, assim, sabe? Que tem aqueles negócio vermelho, tem um tapete vermelho. E eu tô falando, eu tô arrepiando. Fica lindo de ver. Então, sempre que um paciente ele recebe agora o diagnóstico que ele está em remissão, ele vai até lá e toca o sino. E é a coisa mais linda do mundo quando um paciente toca o sino, porque todo mundo, inclusive os pacientes que estão internados lá, mas todo mundo comemora junto. Então, eu vejo esses vídeos assim de internet, né? Minha última sessão de químio, eu estou curada, eu recebi alta do hospital, buzine para comemorar comigo. Gente, se eu me deparar com um negócio desse, é capaz de eu parar o carro e ir lá e abraçar a pessoa e fazer festa com a pessoa. Pessoa dessas duas. Porque precisa ser comemorado, né? Então, precisa ser vibrado. Como a Andrea colocou aqui, né? Energia atrai energia. É lembrar. Ah, é verdade, Lisiane. A irmã da Lise, gente, para quem não sabe, ela tinha uma empresa que é Encanto e Sonho, e eles eram aqueles personagens vivos. A irmã dela, cada personagem linda. Eu tenho fotos aqui da Laira lindas. Né? E de vez em quando eles faziam ações lá no Boldrini, as princesas, né? Os príncipes, porque elas são crianças. Gente, tem um lado sim, né? Que a Lizzie colocou aqui pra gente, né? Que só de lembrar ela chora, porque sim, tem um lado muito triste, elas são crianças doentes. Porém, contudo, conquanto, ninguém é o diagnóstico. Quando você começa a olhar esse ser humano além dessa dor, desse sofrimento, e a gente começa a ver um ser humano, então a gente acaba, no caso de criança, a gente acaba brincando com essas crianças. No caso de uma mulher ou de um homem, independente de qual seja, né, o diagnóstico que essa pessoa recebeu, mas a gente vai lá e olha esse ser humano além dessa dor, porque sim, muitas vezes as pessoas ao redor estão vendo só a doença. E essa pessoa perde até aquela personificação dela, porque agora ela é uma doença. As pessoas esquecem que ali às vezes tinha uma mãe, tinha um vendedor, tinha uma cozinheira, tinha uma nona. E às vezes cabe a gente relembrar esse ser humano de que ele é tudo isso. Porque nós somos, né, gente? Lembrar. É verdade. E É verdade que, como você falou, nós somos tudo isso. E exatamente esse é o nosso papel como terapeuta, em lembrar a pessoa que ela não é essa doença e que ela tem que reestruturar a vida dela, que ela tem que dar continuidade à vida dela, talvez fazer novos projetos dentro da condição que ela tem, até porque entra numa rotina médica, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Fazer essa adaptação toda, esse direcionamento todo, essa é a função do terapeuta, porque o médico ele vai falar, olha, você tem que fazer exame, tem que fazer, né? E o terapeuta vai ajudar a estruturar tudo isso e fazer com que a pessoa tenha força para conduzir e organizar essa nova rotina, né? Até que termine todo o caminho que a pessoa tem que percorrer, né? Essa aqui é a verdade. Eu estou vendo aqui, porque a Alice caiu e voltou de novo. Quando a gente está fazendo live, está fazendo a roda de conversa, normalmente as câmeras que vocês veem é só de quem está com câmera aberta. Mas tem um pessoal aqui que está com câmera fechada e não aparece. Só se quando a pessoa fala, né? Porque às vezes eu vejo, eu vou ver, só tá algumas, né, carinhas, não, mas tem um pessoal aqui que está assistindo, né? A Ana também está de câmera aberta, aí aparece. Quem está de câmera fechada não aparece. Mas o pessoal está aqui ouvindo, colocando no chat, participando. E é exatamente isso. É a gente, mesmo como as câmeras estão fechadas, que a gente não vê a pessoa assim, ela não está tão presente, mas ela está por trás, dando a base para que a pessoa consiga fazer todo o percurso que ela tem que fazer dentro desse quadro, né, que é tão difícil, que é o câncer de mama. Porque eu vou te dizer, eu conheço várias pessoas, na minha família tem, pessoas que tiveram, e acredito que todos aqui tenham, e eu conheço alguém que teve, né? E quando você vira para o lado e pergunta, fala com outra família, eu não conheço uma família que tenha falado assim, não, na minha família ninguém teve câncer de mama. Eu não conheço nenhuma família que tenha dito que ninguém teve. Pelo menos alguém teve. É incrível como por isso a campanha, por isso que estamos aqui fazendo essa roda de conversa para trazer a lembrança que a gente tem que se cuidar, tem que procurar os terapeutas, se a gente tem dificuldade, procurar os facilitadores para a gente conseguir
superar essa dificuldade. Porque toda vez que você tem uma dificuldade, você com certeza tem o resultado para ajudar a sair daquela dificuldade, né? Tem alguma coisa aí para ajudar você a sair dessa dificuldade. Então procure que você vai achar com certeza. A Liz colocou aqui que na família teve, a Ana também. Na minha família ninguém tem ou teve que eu saiba. A Ana disse que ela saiba não teve. Ó, a primeira pessoa que eu conheço que não tem caso na família. Mas, né, graças a Deus, né, Ana? Que assim continue. Mas o quadro, de forma geral, no Brasil é bem complicado. Então, vamos ajudar as pessoas a lembrar disso, né? E a função também do homem em apoiar a mulher, porque o que acontece normalmente quando tem várias histórias de mulheres quando passam por essa dificuldade, o homem simplesmente não consegue ajudar a apoiar. O número de casos assim, graças a Deus, está diminuindo, mas sempre eu conheço várias histórias de que o homem não conseguiu lidar com a situação. Entendeu? Porque às vezes é complicado e é pesado mesmo. Mas é muito importante o homem ele ter esse conhecimento, ter esse entendimento, procurar saber para apoiar a sua esposa, a sua filha, a sua mãe, né? Alguma situação, a sua amiga, colega de trabalho, que às vezes no trabalho tem alguém que tem. Você saber como lidar, falar, é importante. Hoje nós temos o veículo da internet que tudo você coloca ali, você sabe, você tem direcionamento, aproveite. Aproveite essa ferramenta maravilhosa que é a internet e veja ali que ali você vai conseguir, através da inteligência artificial, a ter essa orientação, né? Hoje tem essa facilidade. Então, assim, nosso objetivo é esse. Então, assim, nós já estamos caminhando aqui já para o final da live. Eu vou abrir aqui para quem queira, Gi, Andréia, queira falar. E eu já agradeço a presença de todos. Foi um entendimento muito bom que nós tivemos hoje aqui com todos que participaram. Gi? Eu agradeço a presença de todos. O lema da campanha desse ano, do Outubro Rosa, todo ano tem um lema: meu corpo, minha vida. Então, cuide-se, cuida dessa casa que a gente mora. As meninas que estão aqui, Ana, Lisiane, Lilian, os meninos que estão aqui, André, Denilson, Josué, que estão aqui com a câmerazinha fechada, o irmão que já foi, cuidem das suas especiais também, que a gente faça assim, ó, uma grande corrente de cuidado para que todas se cuidem e que a gente possa sempre uma ajudar a outra e celebrar. Daqui eu agradeço e já deixo aqui com a Andréa. É isso aí, Gi. E lembrando, né, que nem a Lilian falou, que você não é um diagnóstico, né? Muito bem colocado isso. Então, com isso a gente encerra essa nossa roda de conversa sensacional, muito esclarecedora desse Outubro Rosa. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas rodas de conversa que teremos por aí. Tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a doutora Gisele, a nossa diretora Lilian Fleig, e ao professor Irmo Neto, que também nos ajudou bastante aí na compreensão dessa roda de conversa, né? E a todos que estão aqui presentes também, ao vivo, e também para você que vai assistir essa gravação. Então, para continuarmos evoluindo juntos, eu convido vocês e a todos também a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!